Eu salvo os irmãos com a paz do Senhor Jesus. É com imenso prazer que eu venho mais essa noite compartilhar uma palavra convosco para a edificação das nossas vidas. Hoje nós vemos muitas religiões, muitas igrejas, muitos dizendo pregar a verdade, muitos falando muitas coisas. A gente chega no nosso pequeno pensamento e pergunta: quem ouvir, quem acreditar? Outrora nós vimos o povo antigo naquela doutrina, naquela perseverança, e hoje parece que a nova geração não dá muito crédito, não dá muito zelo a isso. Nós ficamos pensando: ouvir a quem? Dar crédito a quem? Por que de tantas religiões? Por que existem tantas religiões? Como podemos encontrar a religião certa? Alguém já pensou procurá-la nas páginas amarelas da lista telefônica? Recorremos à lista para muitas coisas, mas essa resposta não encontramos lá. Nosso objetivo é a verdade. A verdade não está à venda. E por que muitas das vezes hoje nós queremos cobrar para fazer aquilo que não é nosso? Nós cobramos para levar a palavra de Deus. Às vezes cobram para louvar a Deus. Eu fico na minha pequena mente pensando: por que nós cobramos para levar algo que não é nosso? A palavra não é minha, o louvor não é meu. Só de estarmos louvando ao Senhor, só de estarmos pregoando a palavra de Deus, já é uma tremenda misericórdia da parte dele para conosco, porque outrora nem para estar vivo nós estaríamos. Eu vejo homens distorcendo a palavra a seu favor, fazendo segundo a sua concupiscência. Em certas páginas amarelas podemos encontrar colunas e colunas de igrejas. Mas como alguém poderá escolher acertadamente em meio a tantas opções? Você teria coragem de fechar os seus olhos e correr o dedo numa página daquela e escolher por acaso aquela igreja onde seu dedo parasse? Certamente você ficaria confuso, porque a questão parece muito além das páginas amarelas. Estamos vivendo em uma época de mudanças radicais. As igrejas, por sua vez, na tentativa de mostrar interesse pelo povo, envolve-se com a ação social, com a política, com a guerra e a pobreza. Enquanto isso, o Evangelho de Cristo tem sido colocado de lado. O que tem ocorrido nos últimos tempos é uma deterioração dos valores morais, cercado pelas dúvidas aos que pensam em se desligar das igrejas por considerá-las desnecessárias. E quanto aos caminhos diferentes e inovadores, será que são guias seguros na procura da verdade? Por causa disso tudo, muitas ovelhas desgarradas hoje, como define o Evangelho, estão voltando ao rebanho, e muitas ainda permanecem em dúvida. Você pode ser uma dessas pessoas. A dúvida pode estar atravessando seu caminho. Se seu desejo é exclusivamente encontrar a verdade, você não irá à procura de uma igreja pela altura de suas torres, pela riqueza de seus altares, ou pela elegância de seus membros. Existem milhões e milhões de pessoas que se proclamam cristãs,
Elas acreditam no cristianismo, opondo-se ao hinduísmo, budismo, islamismo, a macumbaria, o judaísmo. Mas além do vago rótulo de cristão, não há mais semelhança. Deus olha aqui para baixo, está vendo tudo igual, as pessoas pensando iguais, as pessoas um querendo passar por cima do outro, as pessoas um querendo ser melhores, as pessoas pensando em si próprio. Cristãos e igrejas cristãs parecem ir à procura de todo tipo de variedades. Você está procurando uma organização grande, com muitos milhões de adeptos, ou um pequeno e discreto grupo? Uma igreja antiga, uma igreja nova? Alguns escolhem uma igreja apenas porque ela está ali na esquina. Outros consideram a amizade muito mais importante, por isso estão ali. Há os que são atraídos pela música de um grande órgão, ou pelo canto de um coral, ou procuram um pastor simpático, carismático. Poucos, muitos poucos, dão qualquer importância ou qualquer prioridade à verdade. O mais importante que é o louvor, que é o pastor simpático, carismático, ou os membros, ou a amizade com os membros, é a palavra de Deus que tem que ser pregada de uma forma verdadeira, de uma forma que vai criar raízes nas pessoas, e as pessoas vão se firmar a cada dia na presença do Senhor. A verdade é o fator mais importante. Deus coloca a verdade na nossa frente. Vamos ver o que ele diz através do livro do seu profeta Isaías. Isaías capítulo 8, versículo 20 diz: a lei e ao testamento, se eles não falarem segundo esta palavra, nunca verão a alma. Se a luz que brilha da palavra de Deus, não chegaremos ao pleno conhecimento da verdade. A Bíblia dá uma resposta muito clara e compreensível. E viu-se um grande sinal do céu, e uma mulher vestida do sol, tendo a lua debaixo dos seus pés, e uma coroa de 12 estrelas sobre a sua cabeça. E estava grávida e com dores de parto, e gritava com ânsias de dar à luz. Apocalipse 12, 1 e 2. A mulher na profecia bíblica significa a igreja. Deus usa com frequência o símbolo de uma mulher para representar a igreja. Uma mulher pura e bonita representa a verdadeira igreja. E uma mulher prostituta representa uma igreja falsa. Tendo isso em mente, entenderemos a profecia quando algumas pessoas leem o livro de Apocalipse e exclamam: que coisa horrível! O capítulo 17 fala sobre prostituta. É bom, entretanto, que você compreenda bem a linguagem bíblica e saiba que o profeta não está se referindo à impureza física. Na verdade, a mulher vestida de púrpura e de escarlate, Apocalipse 17:4, representa uma igreja falsa, infiel ao Senhor. Não se esqueça de que o Novo Testamento fala também da igreja como a noiva de Jesus. A igreja aí é também simbolizada por uma mulher e Cristo é o seu noivo. O caráter da mulher no Apocalipse simbolizava a igreja verdadeira ou a igreja falsa. Continuando a leitura de Apocalipse 12, 3 e 4, João descreve: e viu-se outro sinal no céu, e eis que era um grande dragão, vermelho, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as suas cabeças 7 diademas, e a sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu e lançou-a sobre a terra. E o dragão parou diante da mulher que havia de dar à luz, para que, dando ela à luz, lhe tragasse o filho. O dragão é inquestionavelmente Satanás, o anjo caído, que levou 1/3 dos anjos com ele na rebelião. O dragão estava diante da mulher, ou da igreja, para devorar o seu filho, tão logo ele nascesse. Vamos recordar que Satanás, através de Herodes, o governador romano,
tentou destruir a Cristo, decretando que todas as crianças do sexo masculino encontradas em Belém fossem mortas. Mas Satanás não foi bem sucedido. Vejamos no versículo 5: e deu à luz um filho, um varão, que há de reger todas as nações com vara de ferro, e o seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. Jesus está a salvo, ao lado do Pai. Mas Satanás não desistiu. Após fracassar na tentativa de destruir Jesus, voltou sua atenção para a mulher, que significa a igreja, e determinou destruir o seu povo. Isso é o que está retratado com clareza nas Escrituras. O versículo 6 esclarece que a mulher fugiu para o deserto, onde já tinha lugar preparado por Deus para que ali fosse alimentada durante 1260 dias. A igreja, atacada por Satanás, passou momentos terríveis. O período de perseguição durou 1260 dias proféticos, cada dia simbolizando um ano literal. A igreja fugiu para o deserto porque ela precisava de segurança contra a incansável perseguição que começou logo depois da morte dos apóstolos. Iria aumentar no domínio de Justiniano I no ano 527 da nossa era. Justiniano oprimiu a verdadeira igreja primitiva, retirando toda a proteção dos que chamavam descendentes. Os cristãos passaram a ser perseguidos pelo simples crime de permanecerem nas leis, a palavra de Deus. Essa opressão atingiu sua incontrolável fúria no ano 538. Esse número, somado a 1260, nos leva a 1798. Após quase 13 séculos no deserto, Deus impediu que sua igreja fosse extinta. Agora, observe o que diz o versículo 14: e foram dadas à mulher 2 asas de grande águia, para que voasse para o deserto, ao seu lugar, onde é sustentada por um tempo. E tempos e metade de um tempo representa o mesmo período de 1260 dias. De acordo com o versículo 16, a terra ajudou a mulher. Nas montanhas, nos lugares mais afastados, a mulher, a igreja, se protegeu contra os ataques de Satanás e assim sobreviveu. Logo em seguida, vemos vitoriosa, e ela permanece assim até o final dos tempos. E chegamos ao versículo 17 do capítulo 12, que diz: e o dragão irou-se contra a mulher, e foi fazer guerra ao resto da sua semente, e os que guardam os mandamentos de Deus, e têm testemunho de Jesus Cristo. Vamos relembrar o que estudamos até aqui, o que falamos até aqui. São João o revelador viu uma bonita mulher representando a igreja verdadeira de Jesus Cristo, em pé nos céus. Estava grávida e esperando um filho. Uma coroa de 12 estrelas adornava-lhe a cabeça. A igreja, como se vê, com o coração de glória dos 12 apóstolos, encontra-se sobre a lua, que não tem luz própria e apenas brilha com luz emprestada. Esse foi o princípio da era cristã. A lua simboliza as sombras e cerimônias do Velho Testamento, que passaram para sempre com o sacrifício de Cristo. A mulher, vestida com o fulgor do sol, ou seja, com o brilho do Evangelho, projetou-se para o futuro. Seu filho foi perseguido pelo dragão e permanece finalmente a salvo no céu. A igreja tornou-se o alvo da perseguição por 1260 anos. Apesar de toda esta fúria destrutiva, ela está viva em nossos dias, consolidada na fé de Jesus e nos mandamentos de Deus. Glória a Deus. Quando utilizamos a palavra igreja, não pensamos em nenhuma denominação religiosa. No Novo Testamento, o termo igreja significa a sociedade religiosa fundada por Jesus Cristo. Seus adeptos são, portanto, os escolhidos de Deus, e muito confortante saber disso, porque nós que fomos chamados para servir ao Senhor, nós somos a igreja que o inimigo hoje persegue.
que o inimigo está atrás, tentando a todo momento destruir. E quanto à predição, ela se cumpriu? Perfeitamente. Uma tremenda avalanche de perseguição foi desencadeada contra os seguidores de Cristo. Começou com Nero, mais ou menos na época do martírio de Paulo. Os cristãos foram falsamente acusados dos mais hediondos crimes, inclusive de calamidades naturais e terremotos. Muitos foram atirados às feras ou levados às fogueiras, sendo alguns até crucificados. Mas não ficou só nisso. A perseguição continuou. Entretanto, os cristãos permaneceram firmes. Os que deram a vida à causa de Cristo foram substituídos por outros igualmente leais. Satanás, glória a Deus, viu que não poderia destruir a igreja pela violência e resolveu tramar outros métodos. Agir em silêncio e trabalhar dentro da igreja como lobo vestido com pele de cordeiro. Sua tática colocou a igreja em tremendo perigo. A concessão tornou-se uma arma mais eficiente do que a morte. A igreja, com a pretensão de ser popular, cortejou o mundo. Pagãos em grande número trouxeram seus ídolos, superstições e cerimônias. A popular igreja visível estava agora corrompida. Não podia mais ser representada pela mulher bonita e pura de que nos fala Apocalipse. O pequeno núcleo de cristãos que se mantivera firme, seguindo a Cristo e os apóstolos, jamais poderia aceitar a heresia e a corrupção. Só lhe restava uma opção: esconder-se, fugir para o deserto, como estava perdido. Durante toda a Idade Média, por quase 13 séculos, a igreja teve que permanecer com seu pequeno núcleo de fiéis escondido. Somente Deus sabe quantos foram martirizados naqueles anos terríveis. A perseguição já não vinha de fora, era cristão perseguindo outros cristãos. Foram praticadas as maiores atrocidades em nome da religião. Parece que não existe algo tão terrível como o terror praticado em nome de Deus. Mas através de toda a Idade Média, a luz da fé e da esperança jamais se apagou. As ameaças, os riscos e a própria morte não foram suficientes para apagar a chama viva, conforme a esperança vivida pelos valdenses em 1655. Eles estavam reunidos na Chiesa de Latana, a igreja da terra de onde muitos anos cantaram e oraram e compartilharam um testemunho destemido em nome de Deus. Um dia, porém, 250 deles foram surpreendidos naquela caverna. Os soldados fizeram uma fogueira na única entrada existente. Enquanto o oxigênio era consumido, eles cantavam louvores a Deus até terminar o seu último fôlego. Até a hora da morte, John Milton, o poeta cego, autor do célebre poema Paraíso Perdido, de um cego, impressionado com o martírio sofrido por esses heróis, escreveu: vingai, ó Senhor, teus santos trucidados, cujos ossos já espalhados pela fria montanha alpina, aqueles que mantiveram tua verdade pura quando os nossos pais adoravam pilares e pedras. Mas a tocha da verdade nunca foi totalmente extinta. Em 1798 chegou ao fim o período dos 1260 anos. Na maior parte da Europa, a perseguição havia cessado 25 anos antes. Jesus havia dito que se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. O movimento de reforma havia cumprido seu papel, os tradutores da Bíblia tinham concluído seu trabalho, as impressoras estavam publicando as escrituras para serem espalhadas pelo mundo e se tornarem disponíveis para todos. A igreja primitiva, a verdadeira igreja, a mulher de que nos fala Apocalipse 12, nasceu no início da era cristã e representa a fé inabalável de Jesus Cristo em toda a sua pureza. Ela prossegue através dos séculos e como se ela tivesse entrado num túnel para atravessar os séculos.
procurou esconder-se, desapareceu durante um período de 1260 anos, tal como previu o Apocalipse, e saiu do túnel em 1798 com os estigmas e as marcas de seu longo sofrimento, mas como guardião da verdade, ainda resplandecendo a pureza da fé recebida de Jesus e dos apóstolos. Você já imaginou quanta confusão causaria se desse túnel não saísse uma única e verdadeira igreja, mas 212 ramificações da fé cristã, com diferentes denominações, credos e ismos, uma contra a outra, na maioria das vezes? Certamente você diria com justa razão que alguma coisa aconteceu no túnel do deserto, mas as verdades de Deus fielmente seguidas, apesar de toda a perseguição, deve ter voltado também do deserto. Não há dúvida de que a igreja verdadeira sobreviveu em seu longo afastamento, mas como podemos saber qual a verdade? Ou seja, como nós podemos saber qual é a verdadeira igreja hoje, em meio a tantas denominações, a meio a tantas religiões? Como iremos distinguir a verdadeira da falsa? Acreditamos que devemos avaliar a igreja como Deus o faz? Ele mede uma igreja por sua reação à verdade, e ele nos mede do mesmo modo. Ninguém pode dizer que sua igreja é a única que será salva no final, porque Deus salva as pessoas individualmente e não as igrejas. Portanto, meça a sua igreja pelo que ela ensina como verdade. Voltando ao Apocalipse 12:17, Satanás ficou bravo com a igreja que foi fazer guerra ao resto de sua semente, ao resto da igreja nos últimos dias, aos que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. Como se vê com clareza, Satanás foi fazer guerra contra o resto da igreja, não com a igreja primitiva, nem da Idade Média, mas com a igreja do tempo do fim, o resto de sua semente, os que guardam os mandamentos de Deus e têm os testemunhos de Jesus. Aí eu te pergunto, qual é a igreja do fim? Não somos nós? A Bíblia relata que nós estamos nos sinais dos tempos. As coisas estão acontecendo, mas às vezes nós não queremos enxergar. Deus está aí a todo momento nos falando, se conserta, arrependa-se, acerte o seu caminho. É chegada a hora, é chegado, Jesus está voltando, mas às vezes nós não demos crédito à pregação. Outros nos chamam de louco, outros nos chamam de doido, de fanático. Mas é melhor ser fanático, louco, doido e morar no céu do que não ser nada disso e ir para o inferno. Como a igreja no final dos tempos manterá a verdade. A igreja manterá a verdade guardando os mandamentos de Deus, inclusive mantendo o testemunho da fé. É preciso não esquecer que as marcas distintas da verdade sairão imaculadas do túnel do deserto e aguarda a volta de Jesus. Deus preocupa-se tanto com seu povo que o último livro da Bíblia, o Apocalipse, traça claramente sua verdade, desde o início da igreja cristã, nos dias de Cristo, até os nossos dias, e nos dá a certeza de que não pode haver confusão nem mal-entendidos em nossa busca da verdade. Se amarmos verdadeiramente a Jesus, devemos nos lembrar que sua promessa é enviar o seu Santo Espírito para iluminar o caminho da verdade. Basta escolhermos ser conduzidos por Ele, basta sermos sensíveis ao som da sua voz dizendo: segue-me. O mais interessante é que Deus, desde o começo dos tempos, desde quando Adão pecou lá no Jardim do Éden, Deus já tinha um plano traçado de redenção, de salvação. Talvez Satanás pensou que tinha pegado Deus de surpresa, mas ele que ficou surpreso com o infinito amor de Deus, vindo Ele próprio para morrer numa cruz por nós, ainda sendo pecadores. Você sabe o tamanho
Eu não vou generalizar, mas nós somos muito ingratos diante de Deus. Nós somos muito falhos. Se nós formos colocar diante da ponta da agulha ou diante da ponta de uma caneta e fazer uma soma rápida, nós vemos que nós não somos merecedores de nada. Nós não somos merecedores da sua graça, nós não somos merecedores da tua misericórdia. Você entende a grandeza desse amor? Mas às vezes nós deixamos para procurar a Deus somente em último caso. Nós corremos atrás dos melhores empregos, melhores faculdades, melhores esposos, melhores casamentos, melhores isso, melhores aquilo. Tudo que é terreno nós buscamos primeiro e deixamos a Deus por último. E por deixar Deus por último, às vezes nós se machucamos, às vezes nós viemos para a presença de Deus feridos, às vezes nos achamos indignos de estar na presença do Senhor, porque nós olhamos primeiro para as nossas falhas e para os nossos erros. Mas a palavra de Deus é bem clara que ele fala e diz, quando os fariseus estavam murmurando que ele andava com publicanos e pecadores, ele vira para eles e diz: eu não vim para os sãos, e sim para os doentes. Ou seja, eu vim para aqueles que necessitam. Eu vim para aqueles que estão com o coração pesado, com a mente cansada, procurando a paz. E a única paz que você vai achar nessa terra é se você aceitar o sacrifício de Jesus naquela cruz pela sua vida. Enquanto você não aceitar, você não vai achar a paz. A paz só Ele nos dá. Ele diz na tua palavra: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não há outro caminho senão por mim. Muitas pessoas estão caçando outros caminhos, outras religiões, outros isso, outros aquilo, mas um só caminho leva a Deus, e esse caminho é Jesus. Não há outro caminho. Tem gente que fala por aí, todos os caminhos levam a Deus, mas isso é uma mentira de Satanás. Só existe um caminho, e esse caminho é Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Assim diz a palavra do Senhor. Mas se nós formos analisar como nós somos ingratos, às vezes eu fico na minha pequena mente assim, pensando, não é fácil não ser Deus. Porque o ser humano é assim, se está chovendo ele reclama, se está sol ele reclama. Tudo o ser humano reclama, nada para o ser humano tá bom. Nós às vezes escolhemos se espelhar no homem do que se espelhar a Deus. Nós fazemos movimentos grandiosos em favor do homem, passeatas, fazemos panelaço, fazemos isso, fazemos aquilo em prol de uma politicagem, mas não fazemos essas coisas para Deus. Não temos a mesma indagação, não temos a mesma convicção para fazer essas coisas para Deus, mas para fazer as coisas do mundo, para fazer as coisas, nós somos falhos nessa área. Nós queremos fazer as coisas para Deus de qualquer maneira, mas a porta continua sendo estreita, o caminho continua sendo estreito. Muitos aí estão alargando a porta com o evangelho superficial, o evangelho barato, mas o evangelho não mudou. E a Bíblia é bem clara: ai daquele que acrescentar, e ai daquele que tirar algo das Escrituras, ou seja, algo da palavra de Deus. É melhor que não tenha nascido. A palavra de Deus é muito séria e eu vejo muita gente brincando. Você abre as redes sociais, você vê muita gente brincando com o nome de Deus, usando o nome de Deus em revelações, na qual são revelações fajudas, só atrás de seguidores, só atrás de aplausos, só atrás de curtida. Aí eu fico pensando, aonde está o pensamento desse povo? Esse povo querem ser sábio, mas se tornaram louco.
Sabe por que se tornaram loucos? Porque estão brincando com o nome daquele que é santo, daquele que é poderoso. Eu abro a rede social e eu vejo cada coisa, eu falo, meu Deus, aonde está a mente desse povo? Se um dos mandamentos é não falar o teu santo nome em vão, eles esquecem. Muitos falam que o Senhor aboliu os 10 mandamentos, mas ele disse, eu não vim abolir a lei, eu vim para cumpri-la. O sinal verdadeiro que a lei foi cumprida é que ele morreu pela lei. Ele foi crucificado. Se ele não tivesse morrido pela lei, hoje eu e você não estaria aqui. Hoje nós vemos um evangelho muito fajudo, um evangelho onde as pessoas não têm raiz. Aí o primeiro vento que vem, elas saem da igreja. Você vê hoje igrejas lotadas, mas cheias de pessoas vazias. Pessoas que não têm estrutura. Pessoas que deitam na sua cama e a preocupação toma conta delas. A paz não impera na vida delas. É pessoas cheias de problema dentro da igreja. Pessoas sem cura espiritual. Pessoas doentes. Hoje nós vemos muito isso dentro da igreja. Aí você vai procurar a base. Que base? Não teve ensinamento, não teve fundamento, não teve alicerce. Para você construir uma casa, primeiro você tem que fazer a base dela. Primeiro você faz a planta, depois você vai fazer o alicerce dela. Para quando que você vir construir ela não venha desmoronar. E além disso, você tem que escolher bem o terreno. Dependendo do terreno, ela pode vir a chão. Em que terreno nós estamos construindo a nossa casa? Na rocha ou na areia? Hoje é muito fácil você pegar a Bíblia e botar debaixo do braço e dizer, eu sirvo a Deus. Mas será que nós estamos servindo a Deus mesmo com convicção? Servir a Deus não é você fazer uma coisa e errar nas outras. Nós não somos perfeitos, mas nós temos que tentar. Se nós fôssemos perfeitos, nós já tínhamos sido como Enoque, transladado para o Senhor, que andou 300 anos com Deus. Nós seríamos como Elias, transladado numa carruagem de fogo. Mas nós não somos perfeitos. Estamos em busca da perfeição. E a perfeição melhor que tem hoje é servir a Deus. Muitas pessoas não querem saber de Deus. Mas um dia elas verão que tudo aquilo que foi apregoado, tudo aquilo que foi falado é verdade. Não tem para onde correr, não tem para onde fugir. Um dia todos nós prestaremos conta de tudo aquilo que nós façamos, que é aquilo que nós fazemos. É Bíblia. Você está vendo a Bíblia se cumprir, você não vê se você não quiser. Você pode ser ateu, judeu, católico, budista, evangélico, qualquer coisa. Não tem para onde correr. Um dia nós todos sentaremos no tribunal de Cristo. Todos nós falaremos com o grandão, aquele que é digno de toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Infelizmente, muitos de nós hoje desperdiçamos a nossa juventude, a nossa vida, fazendo outras coisas que desagradam a Deus. Aí, quando chegarmos lá no dia do juízo final, nós vamos querer ainda indagar a Deus. Senhor, me perdoa. E ali já era. O seu tempo hoje de correr atrás do seu prejuízo é agora, antes de você descer a sepultura. Tem pessoas que vivem a vida como se Deus não existisse no céu, como se não existisse um Criador, como se não existisse Deus, um ser soberano sobre todas as coisas. As pessoas é mais fácil acreditar no mal do que acreditar em Deus. Se existe o mal, existe o bem. Mas as pessoas acreditam mais no mal do que no bem. É incrível isso. Hoje Satanás está pintando e bordando e as pessoas estão colocando a culpa nas coisas que acontecem aqui embaixo em Deus.
Mas as coisas do que acontece aqui embaixo não é culpa de Deus. O príncipe desse século já tem cegado a muitos pastores, a muitos obreiros. Hoje o inimigo está agindo dentro das igrejas, ele mudou de estratégia. Ele não está mais matando os seus discípulos, os apóstolos, ele não está mais. De alguns lugares sim ele ainda faz isso, mas ele mudou a estratégia dele. Nós temos que lembrar que nós estamos lutando contra um ser sábio, um ser esperto, sagaz, um ser que sabe as nossas fraquezas e que nós temos que estar muito firmado em Deus para que Ele não venha fazer de nós fantoche, igual tem feito com muitos. Você passa nas ruas aí, você vê o que o inimigo tem feito com muitas pessoas, escravizando elas na cocaína, na bebida, nas drogas, nos vícios. E Deus nos chamou para levar boas novas para essas pessoas que necessitam ouvir a palavra de Deus. E não para nós ficarmos brigando como igreja. Ah, minha igreja é melhor, eu prego melhor, eu faço melhor. Não. Então, meu amado, o que eu quero te dizer nessa noite é que você procure a Deus enquanto é tempo, porque já não resta muito tempo. Que Deus abençoe, em nome de Jesus.